Corria o século 400 a.C. Na Grécia, o jovem ateniense Aristócles era forte, atlético e praticante de ginástica olímpica. Daí o seu apelido de Platão, do grego largo, amplo. Dizem que inventado por seu treinador Ariston de Argos. Filho de tradicional família de políticos, descendente do poeta e legislador Solon e de Cadmus, o último rei de Atenas, Aristócles, o Platão, viveu a fase áurea da democracia ateniense. Recebeu esmerada educação com vistas à prática política. Porém, as alternâncias de facções no poder o fizeram prudentemente manter-se à distância de cargos públicos, enquanto formulava, entre outras coisas, a sua teoria do governante filósofo. Teoria que, por 3 vezes ao longo da sua vida, ele tentou, sem sucesso, persuadir os soberanos de Siracusa a colocar em prática, até ser preso e vendido como escravo em Engina, resgatado na última hora por amigos. Além de também se dedicar à pintura e à poesia, Platão escreveu textos corais e tragédias para teatro, hoje perdidos, só abandonando a dramaturgia aos 20 anos, quando se tornou o mais dedicado discípulo de Sócrates, na época com idade de 60 anos. 2 décadas mais tarde, Platão fundou a sua própria academia, nos arredores de Atenas, inspirada nas chamadas comunidades pitagóricas. Considerada por muitos a primeira universidade, a Academia de Platão ensinava filosofia e matemática, inclusive para as mulheres, um avanço para a época. E abrigou como professor durante 20 anos o filósofo Aristóteles. Do talento literário para as artes cênicas, provavelmente originou-se o seu gosto pelo diálogo, formato que definiu o seu legado de mais de 35 escritos filosóficos. Na maioria deles, seu mestre Sócrates aparece como protagonista, debatendo diferentes temas com diferentes interlocutores, cujos nomes dão título aos diálogos. No diálogo Teeteto, por exemplo, o interlocutor de Sócrates é um jovem matemático de nome Teeteto, com quem o mestre discute a definição de ciência, a distinção entre opinião e conhecimento e o papel da percepção sensível na aquisição do saber. Os diálogos de Platão são divididos em 3 fases. A primeira representa a filosofia de Sócrates, mais dedicados à virtude e à ciência. Na segunda e terceira fase, ainda que Sócrates continue como protagonista, acredita-se que ali estão as próprias ideias de Platão. E, finalmente, nos chamados Diálogos da Velhice de Platão, entre 361 e 347 a.C., percebe-se outra influência, a de Aristóteles. Os 2 trabalhos mais importantes de Platão são a sua teoria política e a teoria das ideias ou das formas, que ele desenvolveu em vários diálogos. Na sua teoria política, Platão concebe uma polis, uma cidade ideal, de vida fraterna e justa. Nela existem apenas 3 categorias de cidadãos. Cada um desempenha uma única tarefa, aquela para a qual é melhor dotado por natureza. A educação, em grego paideia, seria o meio de selecionar as aptidões de cada um, conforme a tendência do cidadão. Se sua alma tivesse apetite e sua virtude fosse a temperança, seria trabalhador. Para a alma com coragem e valor, guardião. E para com razão e sabedoria, governante filósofo, estágio máximo que o cidadão só atingiria após muitos anos de estudo. Os casamentos seriam coletivos, sem casais fixos, apenas para a reprodução. E as crianças, filhos da comunidade, criadas pelo Estado. As mulheres não sofreriam discriminação, nem haveria qualquer diferença entre os sexos, inclusive para o serviço militar. O interesse maior seria sempre o da comunidade. Já a teoria das ideias, ou teoria das formas, de Platão, é apresentada através de uma alegoria ou mito no diálogo A República. O famoso mito da caverna é uma metáfora sobre a ilusão do mundo sensível, isto é, aquele apreendido pelos sentidos, em contraposição ao mundo inteligível, o apreendido pelo intelecto. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna,
com uma entrada aberta à luz. Desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados. Não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina, por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada e um pequeno muro, por onde homens transportam objetos de toda espécie. Se os da caverna pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam daqueles homens e objetos? Tais homens não atribuirão realidade senão as sombras? Sócrates conta ainda que certo dia um desses prisioneiros foge da caverna, quase cegando com o sol lá fora. Aos poucos, porém, ele se acostuma e acaba extasiado com a verdadeira forma das coisas, das quais antes só enxergava as sombras. No final, o fugitivo volta à caverna para contar sua descoberta aos outros, mas ninguém lhe dá crédito. Para Platão, o mundo que nos cerca é a caverna. A luz do fogo que a ilumina e projeta sombras é a ilusão propiciada pelos sentidos. O prisioneiro fugitivo é o filósofo. E a subida à região superior é a ascensão da alma ao mundo inteligível, ao sol do conhecimento. Platão acredita que tudo o que existe no mundo sensível, de pessoas a animais, de conceitos abstratos, como por exemplo o bom, o belo, a vagalumes, tudo mesmo existe antes em um mundo inteligível, ideal, onde fica a sua ideia perfeita correspondente. Para ele, o mundo dos sentidos é uma imitação imperfeita, ou simulacro, mutável e efêmero do mundo das ideias. O mundo das ideias. Lá, onde a alma já andou antes de fazer parte do corpo. Esse sim é perfeito, imutável, eterno e universal. Assim, a ideia de cavalo, por exemplo, é perfeita e nunca muda. Seja um baio, um crioulo, um puro sangue, um percheron, um andaluz, um manga larga ou um pangaré. Platão morreu aos 81 anos na academia. E em sua lápide ficou registrado: aqui jaz o divino Aristócles, que em prudência e justiça soube exceder a todos os mortais. Se a sabedoria eleva alguém às alturas, este as conseguiu.